As mais cordiais saudações, seja bem-vindo ao Semana de Notícias, o magazine semanal que lhe traz o essencial de informação, as principais notícias que marcam o país em notícias. Não vamos fugir à regra, iniciamos com as notícias que marcaram o primeiro dia útil da semana, segunda-feira. Vamos olhar a crise interna dentro do partido Podemos e para dizer que o deputado Hélder Mendonça está suspenso desta organização política. Mendonça é acusado de calúnia e difamação à figura do presidente do partido. Mendonça não é o único deputado que perdeu a confiança política desta organização. Da instauração do processo que vai ser movido, ou que está a ser movido contra o compatriota Hélder Mendonça. E também o motivo da suspensão é mesmo por injúrias e calúnias tanto ao presidente como ao partido. Outra vez, mais uma crise interna volta a abalar o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, liderado por Albino Forquilha. Esta crise segue a badalada do processo eleitoral do secretário-geral no ano passado, que desembocou em tribunal. Desta vez, são membros séniores e influentes do partido que perdem confiança política e questionam o líder sobre a gestão financeira dos fundos do partido. Hélder Mendonça é acusado de calúnia e difamação do presidente e do partido. Por isso, é suspenso enquanto decorre os trâmites do processo em tribunal. Já o deputado Fernando John é afastado do cargo de segundo vice-presidente da Assembleia da República. Por ter perdido confiança política, esclarece o porta-voz do partido, Duclésio Chico. O Conselho Central deliberou a suspensão do membro Hélder Mendonça enquanto corre o processo crime instaurado contra o mesmo, na senda da acusação de desvio de valores que o partido Podemos, sem base, visando salvaguardar a integridade, a imagem e o bom funcionamento da nossa organização. É importante frisar que o compatriota Hélder Mendonça foi suspenso e não expulso. Ou seja, o compatriota continua membro do partido e a suspensão vai durar até o encerramento do processo crime movido contra o mesmo por crime de difamação. Foi igualmente deliberada na mesma sessão a retirada da confiança política do deputado Fernando John do cargo de segundo vice-presidente da Assembleia da República, que exercia em representação do Podemos na Assembleia da República. Em substituição, o Conselho Central deliberou a sua substituição pelo deputado Carlos Tempo. A deliberação enquadra-se na necessidade de alinhamento político, disciplina institucional e a reafirmação da autoridade dos órgãos do partido. Importa sublinhar que estas deliberações consubstanciam-se, sobretudo, na aplicabilidade efetiva dos estatutos em respeito às normas internas. Estas ações devem ser vistas como demonstrações claras de maturidade política e respeito pelos estatutos. Um partido forte constrói-se com regras claras, responsabilidade coletiva e compromisso com os seus princípios fundadores. Estas decisões foram tomadas durante o decurso da 11ª sessão do Conselho Central do Podemos, que elegeu Caetano Mussacase como novo secretário-geral do partido, em substituição de Sebastião Mussanhane, que é deputado e é igualmente chefe da bancada parlamentar do Podemos na Assembleia da República. E sobre a greve dos profissionais de saúde, a organização fala de um caos total no sistema de saúde de Moçambique. Esta organização fala de mais de 1.000 óbitos que poderiam ser evitáveis nesta greve que iniciou em janeiro passado. A greve dos profissionais de saúde prossegue sem qualquer solução à vista. A primeira fase, convocada em janeiro passado, prolonga-se até os dias de hoje, com tendência de agravamento. Isto devido à alegada falta de vontade política e genuína de diálogo. As consequências desse monólogo tendem a agravar-se com a Organização dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, a APSUSME, a apontar para mais de 1.000 óbitos evitáveis desde janeiro passado. A escalada do impacto, agravamento da situação, desde o início da greve, os dados que nos chegam indicam um agravamento significativo da situação das unidades sanitárias
o número dos casos críticos reportados subiu de 700 a 1.116 óbitos, consequência direta de falta de atendimento, de escassez de cuidados básicos, da insuficiência de material médico e da ausência de condições mínimas de funcionamento. Anselmo Chave, presidente da Organização dos Profissionais de Saúde, fala de um caos total, de um colapso do Sistema Nacional de Saúde. Para o fim desta crise, Anselmo Chave aponta reformas necessárias no setor e um diálogo para a solução. Nacional de Saúde, o país vive um colapso silencioso no setor de saúde. As unidades sanitárias sem medicamentos essenciais, falta de material médico cirúrgico, ausência de reagentes laboratoriais, deficiência grave de higiene e biossegurança, filas intermináveis e pacientes que regressam a casa sem atendimentos, mortes evitáveis que se repetem diariamente. O declínio do Sistema Nacional de Saúde não é uma narrativa da APSUSME, é uma realidade vivida pelo povo moçambicano diariamente. O colapso do Sistema Nacional de Saúde é e evidências a realidade. Quando falamos em colapso no Sistema Nacional de Saúde, não utilizamos o termo de forma leviana ou emocional. O colapso significa perda de funcionamento estrutural, incapacidade de responder aos objetivos fundamentais e degradação progressiva dos seus mecanismos internos. Recentemente, o Ministério da Saúde negou publicamente um possível colapso do Sistema Nacional de Saúde. Não resolve o problema. O que temos que fazer é enfrentá-lo com transparência, reformas sérias e diálogo estruturado é o único caminho para reconstruir um sistema que volte a servir com dignidade o povo moçambicano. Essa luta vai muito além do 13º salário. A APSUSME reafirma esta luta, ultrapassa muito a questão do 13º salário. A nossa luta é pela dignidade do profissional de saúde, pela existência de condições mínimas para exercer a medicina e os cuidados de saúde com responsabilidade, pela garantia de atendimento humanizado, pela proteção da vida dos utentes, pela construção de um sistema progressivo e sustentável. Formamos-nos para salvar vida, não para assistir à degradação contínua do sistema sem reagir. Nos formamos não só para ver pessoas a morrer nas nossas unidades sanitárias. O setor enfrenta há 4 anos greves e paralisações convocada pela APSUSME, que diz abranger cerca de 65 mil profissionais de saúde de diferentes departamentos em todo o país. Em debate em todo o país está a discussão sobre a lei, ou seja, a proposta da comunicação social. A Comissão Técnica espera que o instrumento seja aprovado na presente sessão da Assembleia da República. A Comissão Técnica encarregue na elaboração da proposta de lei de comunicação social, composta pelo Conselho Superior da Comunicação Social, MISA Moçambique e o Sindicato Nacional de Jornalistas, reuniu-se nesta segunda-feira com a 3ª Comissão da Assembleia da República, para o acerto dos últimos detalhes deste importante instrumento jurídico. A revisão, de acordo com José Macaringa, membro do Conselho Superior da Comunicação Social, visa adequar a lei da comunicação social à atual realidade do país, dominado pelo uso das novas tecnologias de comunicação e informação. No momento, encontramos-nos a apreciar as 2 leis, a lei da comunicação social e também a lei da radiodifusão. Portanto, o objetivo é trabalharmos nos aspectos técnicos ligados à fundamentação das leis e também em um e outro aspecto de acerto de determinadas disposições, de modo que se alcance o objetivo deste processo, que é obter uma lei que seja consensual, uma lei que venha ajudar a melhorar o setor da comunicação social. Como sabem, passam mais de 30 anos que temos a lei da imprensa em vigor e, portanto, chegou o momento de rever a atual lei da imprensa e ajustar aos desafios atuais do país e à atual realidade, que compreende também desafios no setor do ambiente digital e dos meios eletrónicos de comunicação social.
Por seu turno, Ernesto Nhanal, representante do MINSA Moçambique, diz que a Comissão Técnica foi solicitada para explicar os fundamentos da proposta da lei. Neste momento, a terceira comissão está a trabalhar conosco no sentido de compreender a fundamentação e afinarmos as propostas por forma a irem à aprovação ainda este mês de março. Isaías Mutimba, do CNJ, diz que desta vez trata-se de uma lei que reúne o consenso dos profissionais de comunicação social. Aqui houve um envolvimento, uma socialização dos profissionais da comunicação social em todo o país, ninguém ficou de fora e as ideias todas foram, digamos, sistematizadas. A opinião de Mutimba foi sublinhada pelo representante do Gabinete de Informação, Sílvia Nhaduate. Das auscultações. O exercício que fizemos hoje é basicamente de apreciação da fundamentação, que vai seguir ao plenário, mas também de consolidação e também legitimização dos instrumentos que estão já prontos para ir ao plenário. A proposta da Lei da Comunicação Social já se encontra depositada na Assembleia da República e vai ao debate na plenária ainda este mês de março. Para as notícias da terça-feira, vamos olhar primeiramente a matérias relacionadas à crise no Médio Oriente, cujos impactos se fazem sentir ao nível do mundo inteiro. Moçambique não vai escapar e, para fazer face à situação, o governo moçambicano criou uma equipa multissetorial para avaliar os possíveis danos. As tensões entre o Irão, os Estados Unidos e Israel são um dos principais focos de instabilidade no Médio Oriente. A rivalidade envolve questões militares, nucleares, políticas e estratégicas. O impacto desta guerra começa a fazer-se sentir em vários países. São consequências significativas no mundo inteiro, especialmente por causa do petróleo, do comércio internacional e da estabilidade financeira. O Médio Oriente concentra alguns dos maiores produtores do petróleo do mundo. Para um melhor estudo desta realidade iminente para Moçambique, o governo criou uma equipa multissectorial, anunciou nesta terça-feira o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Mpissa, no final de mais uma reunião do Executivo. Há um grupo que foi criado, um grupo multissetorial, que deverá avaliar, com base em dados concretos, dados fiáveis. É preciso avaliar rotas, a natureza de relações diretas ou comerciais, quer com o Estado em causa, mas também com os Estados à volta. E para isso precisamos de fazer um estudo mais aprofundado com elementos que vos podemos partilhar a seguir. Mas que vai ter efeitos ou ter impactos diretos à nossa economia ou indiretos, certamente vai. Ou através desta relação direta ou através da relação indireta que temos com outros Estados. Portanto, isto é como funcionam os vasos comunicantes. Todo mundo se relaciona com todo mundo ou com alguma parte do mundo. Então, o que afeta o vizinho normalmente tem a tendência de nos afetar a nós. Mas para termos efetivamente a certeza do que é que vai afetar, em que é que vai afetar e as medidas para contrapor a isso, nós precisamos ter um tempinho para continuar a estudar e avaliar todas as alternativas possíveis. Sobre a possível evacuação de moçambicanos que possam estar em situações de insegurança, Mpissa disse que o governo já traçou um plano de contingência e não de propriamente evacuação, e explica as razões. Se há um plano de evacuação em relação aos moçambicanos no Médio Oriente, não concretamente, mas temos um plano de contingência que tem estado a ser analisado e estudado. Fizemos referência, já temos pelo menos o dado de quem é que está aonde. Estamos a fazer agora um trabalho para perceber ainda quem é levantamentos em Kuwait, por exemplo, fizemos referência nesta informação, mas também há moçambicanos que tinham programado voos, por exemplo, estariam de passagem por aqueles locais. Então, nestes casos, sofreram ou tanto cancelamentos e por aí em diante. Ainda não temos dado, porque esses nem em termos de informação ao nível das autoridades vamos lá, migratórias não podem ter porque estão de passagem, efetivamente. Então, tudo isto precisamos de levantar, saber dos pontos de saída, para saber qual é o esforço que tem que ser feito para apoiar os moçambicanos em caso de necessidade. Mas também ficou claro que os canais de articulação estão abertos e o Ministério também vai abrir uma linha, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que é para permitir que todos aqueles que por alguma razão necessitem de alguma intervenção, de algum apoio, de alguma orientação diplomática,
possam efetivamente ter em altura para permitir que estejam em segurança e de forma assistida. Então, um plano de evacuação não se dispensa. É provável que haja, mas é no contexto dos esforços que têm de ser feitos para ver o que é que cada um efetivamente vai necessitar. Os ataques mais recentes dos Estados Unidos e de Israel contra Irão começaram no final de fevereiro de 2026 e continuam. Eles fazem parte de uma operação militar conjunta que atingiu cidades e instalações militares iranianas. Os números de vítimas mortais mudam constantemente, porque o conflito continua, mas estimativas recentes indicam que já há cerca de 787 mortos só no Irão, devido aos bombardeamentos. E sobre o encerramento da Mosal, situação que está a dominar a atualidade econômica no país, a multinacional vai encerrar as portas, ou seja, a fase exploratória neste mês corrente de março. O governo moçambicano diz estar atento e que não depende de si para reverter a situação. O encerramento da maior indústria moçambicana de alumínio, Mosal, parece ser inevitável. A multinacional anunciou que vai suspender as atividades em 15 de março corrente. Os impactos são negativos para os mais de 1.000 trabalhadores diretos e 4.000 indiretos. O governo moçambicano voltou a realçar que está a acompanhar o processo. Porém, as decisões da continuidade da multinacional no país não cabem ao executivo, senão à própria sociedade da Mosal. Todos estamos a ouvir que vai encerrar. E o que corre aí é que vai encerrar, e penso que até meados de março. Nós estamos a acompanhar que vai encerrar. Agora, é preciso que fique claro aqui que o problema do negócio da Mosal não é necessariamente com Moçambique. Moçambique é o local aonde se localiza a Mosal. Tem que ficar claro. E acho que os nossos colegas jornalistas também podem nos ajudar a divulgar isto. Moçambique é onde se localiza a infraestrutura da Mosal. E, naturalmente, por conta disso, tira benefícios, não é? Tira benefícios através do emprego para os moçambicanos, através de alguns impostos que cobra na base disso e através das possibilidades que isso cria. Mas o negócio não é moçambicano, as decisões da Mosal não cabem aos moçambicanos, nem cabem ao governo tomar. São decisões que cabem à sociedade, à dona da Mosal tomar. De tal sorte que a resolução do problema da Mosal não é necessariamente uma solução que Moçambique tem capacidade de fornecer. Era de bom gosto, era de bom grado que Moçambique pudesse estar em altura, naturalmente, de garantir a energia, que foi levantada como motivo principal, ou razão principal, a energia suficiente, porque Moçambique tem ganhos pelo fato da indústria estar aqui. Mas não é um problema puramente moçambicano. Que fique claro para todos os moçambicanos que nos ouvem. Quanto Moçambique vai pagar esta empresa consultora? A Mosal já avançou em fevereiro com o processo de despedimento coletivo, no âmbito da suspensão da atividade em março, conforme uma comunicação feita ao Comitê Sindical da empresa de fundição. A Sud 32, que é o grupo de acionistas da Mosal, garantiu também em fevereiro a suspensão, em 15 de março, da atividade da fundição de alumínio, passando a mesma para o regime de manutenção e conservação, devido à impossibilidade de se garantir um fornecimento de energia elétrica suficiente e acessível, apesar das anunciadas tentativas do governo para ultrapassar o diferendo sobre as tarifas de energia. Viajamos até a província de Sofala, região centro de Moçambique, concretamente para a cidade da Beira, e para olharmos a matéria de uma família que recebeu ordem do despejo por parte do tribunal para abandonar a residência na qual vivia há 15 anos. O silêncio pesado que hoje invade o pequeno espaço no reis do chão do prédio branco na cidade da Beira contrasta com a história de luta que ali começou há mais de uma década e meia. Segundo Hamilton Joaquim, foi naquele lugar antes tomado por lixo e abandonado que decidiu recomeçar. Era um espaço mesmo aberto, vinham drogados, tinham lixo. Eu fiz a limpeza toda ele, restituí aí dentro, a casa de banho, janelas, portas, tudo, grade, tudo, esse todo pilar, tudo isso foi o que fiz. Tudo isto ali.
Ali, construiu família, casou-se, teve filhos, viu nascer e crescer dentro das paredes que ele próprio ergueu. Durante anos, diz nunca ter sido confrontado por qualquer proprietário, mas há cerca de 3 anos, a tranquilidade foi interrompida. Um homem identificado como Faisal chamou ao escritório, apresentou-se como dono do espaço e acusou a família de invasão de propriedade privada. Ele nesse prédio ele nunca viveu, mas ele diz que tem loja aqui em frente ao prédio, mas que a loja, agora que eu pude perceber, disse que tem loja no prédio, que a loja foi vendida, ele vendeu, não está a receber o dinheiro duvido por causa do espaço que eu estou a ocupar. Desde então, notificações judiciais, visitas oficiais de justiça, acompanhados pela polícia, e um clima constante de tensão passaram a fazer parte da rotina da família. Dona Sofia, a esposa de Hamilton, que por sinal está grávida, diz não saber onde poderá ir, junto dos seus 3 filhos, e não esconde as lágrimas ao falar do futuro incerto. O que nos preocupa é essa situação, que não fomos chamados de novo, simplesmente desde o exato estamos a receber visitas, pessoas do tribunal, oficiais aqui em casa, aparecem a qualquer momento, fecham nossas portas, ficamos fora, sem nenhum motivo. Eu quando tento procurar saber, porque muitas das vezes que eles já aparecem, meu marido não está em casa, não encontro o meu marido em casa. Eu saio para atender, eles fecham minha porta e vão-se embora. A indignação ecoa entre moradores como Agnalda João, Joana Muzinho e Jaime Sulemani, que afirmam conhecer a história da família e questionam a reivindicação tardia do alegado proprietário. Não é possível. Não é possível, porque o homem já viveu muitos anos aqui no prédio. Não é possível tirar ele da casa. Esse espaço é do prédio. E o espaço já tinha pessoa lá viver, não tem nada a ver com a loja, não tem nada a ver. Sim, claro, é dele. É dele. É dele. Os pais todos estavam aqui, acabaram por perder a vida. Nós não vamos deixar ele a sofrer com criança. Vai para onde com criança nesse momento? Enquanto a esperança parecia resistir, veio o golpe final. Na passada sexta-feira, a família recebeu um mandato de despejo emitido pelo tribunal. O documento estabelece um prazo de 5 dias para abandonar o espaço. Imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Cidade da Beira. Ao longo da semana também foi notícia sobre a prorrogação da idade de reforma dentro da função pública de 60 para 65 anos de idade e também para 75 anos em casos específicos. É uma proposta aprovada pelo Conselho de Ministros, mas esta matéria ainda carece da aprovação e debate por parte da Assembleia da República. O governo moçambicano esteve reunido nesta terça-feira em mais uma sessão do Conselho de Ministros, a 6ª ordinária. Entre vários assuntos, o Executivo apreciou e aprovou várias propostas de lei a submeter à Assembleia da República, onde se destaca a revisão da lei que altera a idade da aposentação dos funcionários, agentes do Estado, de 60 para 65 anos e permite a extensão até 75 anos para certas categorias profissionais, com vista a alcançar-se um equilíbrio na valorização da experiência profissional. Vale a pena explicar que o governo está a propor a alteração da idade da aposentação obrigatória. No entanto, paralelamente à aposentação obrigatória que é prevista por lei, existe uma aposentação que é considerada aposentação voluntária e existe uma outra aposentação que se chama aposentação extraordinária. Portanto, há 3 tipos de aposentação. Portanto, não deixam de haver a aposentação extraordinária quando houver condições por efeito, não deixa de haver a aposentação voluntária quando assim ocorrer, e o que está a alterar-se agora é a aposentação obrigatória, aquela que ocorre não por vontade do funcionário, mas que, alcançada uma determinada idade, o Estado reserva-se o direito de executar. É esta de que estamos a falar. Este é o primeiro aspecto que gostava de clarificar. A proposta prevê também a articulação com a experiência. Por isso é que fazemos referência aqui, por exemplo,
do aumento desta idade, e essa idade começa a ser implementada a partir da altura que for aprovada a norma em diante, porque a lei, em princípio, não deve reger para o passado, mas para o futuro, e aí pretendemos também salvaguardar algumas classes, não é? E que se faz jus também na proposta, e aí terá que ser de forma condicionada, como fizemos referência na nossa informação de hoje. Aí para algumas funções, como de médicos numa função muito mais avançada, como de professores catedráticos, professores associados, aqueles que fazem parte da fina flor, portanto, dos quadros da administração pública, deverão continuar a passar a sua experiência, a treinar as pessoas e por aí em diante. Pensamos que vai ser uma forma de promover. Não são poucas vezes que nós aposentamos os nossos colegas aos 60 anos, mas de repente vamos contratar médicos com mais de 70 anos e por aí em diante para assistirem moçambicanos portanto, em várias matérias. Pensamos que se tomarmos esta posição, vai permitir que moçambicanos possam continuar a servir a outros moçambicanos. E para acelerar o processo do afastamento dos funcionários do aparelho de Estado, o governo vai introduzir um mecanismo automatizado, ou seja, não se vai precisar da intervenção do gestor dos recursos humanos com este processo, pois no âmbito da digitalização, o governo prevê afastar cerca de 19 mil funcionários, o que abrirá oportunidades para a injeção de sangue novo com novas vagas. O número de funcionários que está na condição da aposentação é grande. E como fez questão o nosso colega, de quantos é que estamos a falar? Até dezembro do ano passado, deviam ter aposentado, refiro-me, de 2022 e um pouco antes, até dezembro do ano passado, deviam aposentar pouco mais de 17.400 funcionários públicos. E o processo é desencadeado por cada unidade de gestão de recursos humanos, portanto, cerca de 1.300 unidades de gestão de recursos humanos. Significa que cada uma destas entidades devia desempenhar o seu papel de fazer aposentar, através do requerimento, instruir os processos e por aí em diante, e submeter ao órgão que deverá, naturalmente, fazer a aposentação. O desligamento ocorre ao nível das instituições e a aposentação ao nível do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Não está a acontecer. Então, o grande resultado que o governo espera com a introdução da automação é que, chegada a idade para aposentar, já não vai ser necessário o funcionário fazer um requerimento, já não vai ser necessário o chefe de departamento ou o departamento de gestão de recursos humanos promover o processo de desligamento, simplesmente o sistema acusa e vai desativar o funcionário. Já percebemos que, dependendo, portanto, dos gestores ou das pessoas de fazer isto, este processo nunca acontece. O resultado disso é que estamos a ter acumulados hoje. E se continuarmos assim até junho do presente ano, se não fizermos este exercício, teremos um acumulado de cerca de 19 mil funcionários na idade de reforma. Porque se nós desativamos 17, 18 mil funcionários, abre espaço natural para a admissão de pouco mais de 6 mil novos funcionários. Portanto, na proporção de 1 por 3, para além daquele grupo de funcionários que poderá ser admitido na base da cota anual que o governo aprova. Não é? O governo, em cada mês de janeiro, aprova, portanto, uma cota anual de contratação ou de admissão quando se vai fazer ou faz referência à aprovação do orçamento do ano em questão. Neste caso, para este ano, por exemplo, estão previstos cerca de pouco mais de aproximadamente 3 mil funcionários vão ser admitidos. Se esta solução for aplicada, esta que estamos a submeter à Assembleia da República, significa que dos próximos de 3 mil, pouco mais de 6 mil que poderão advir, portanto, deste mecanismo automático, teríamos mais ou menos cerca de 9 mil novas vagas para novos funcionários. Isso ia ajudar a refrescar a nossa administração pública e a permitir que a administração pública pudesse funcionar e inovar-se e, naturalmente, ter mais gente, dar mais espaço ao emprego para jovens, entre outros. Na mesma sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que regulamenta os deveres e os direitos do Presidente da República após a cessação de funções e define a organização e o funcionamento do seu gabinete de trabalho. Este ponto foi discutido sem a presença do Presidente da República, por considerar-se conflito de interesses. Queremos uniformizar a forma de fazê-lo e não fazê-lo em função
da entidade que é assistida, já falei aqui de 3 gabinetes, não podemos oferecer um apoio ao gabinete A que seja diferenciado ao gabinete B ou C. Então, teremos que padronizar ou harmonizar a forma de apoiar e dar suporte a estes gabinetes. Então, um regulamento desta medida permite estabelecer os parâmetros que facilitam esta atividade de apoio. É isto que o decreto faz. A época chuvosa e ciclónica 2025 a 2026, com enfoque para respostas realizadas nas zonas afetadas e o impacto da cólera em alguns pontos do país, a abertura do ano letivo escolar 2026, foram alguns dos temas também apreciados pelo Executivo. E sobre a matéria de gestão de fundos públicos no país, dizer que o Presidente da República, Daniel Chapo, exige uma fiscalização implacável e punição criminal contra todos aqueles gestores que desviam recursos do Estado. Falando durante a abertura do primeiro seminário sobre a fiscalização dos recursos do Estado, o Presidente da República, Daniel Chapo, defende uma punição exemplar e criminal contra todos aqueles que desviam fundos e donativos, fazendo referência ao caso mais recente na província de Gaza, onde gestores públicos estão a contas com a Justiça, acusados de desvios de bens mobilizados para fazer face às cheias e inundações. Advogamos que não basta mobilizar a solidariedade nacional e internacional, nem recursos. É imperioso garantir que estes cheguem às populações que deles mais necessitam e com celeridade. Para tal, urge assegurar que o que foi mobilizado para fazer face aos efeitos nefastos dos eventos climáticos que assolaram o país foram e serão geridos rigorosamente. Devemos igualmente assegurar que situações de desvio de fundos e de bens de primeira necessidade sejam encaminhadas à Justiça e procedimentos disciplinares instaurados contra todos os infratores envolvidos, sem descurar da responsabilidade administrativa, civil e criminal, que, ao caso. Ao abrir o primeiro seminário sobre a fiscalização dos recursos do Estado, evento promovido pelo Tribunal Administrativo, o Alto Magistrado da Nação exige rigor na fiscalização e gestão dos parcos recursos financeiros. Pois cada metical bem gerido representa mais hospitais construídos e apetrechados para o povo moçambicano, mais escolas edificadas, mais livros gratuitos para as nossas crianças, melhoria do sistema de abastecimento de água e saneamento para o povo moçambicano, mais estradas construídas, mais energia elétrica, entre outros bens e serviços que o povo moçambicano demanda. O governo que lideramos assume como prioridade estratégica a consolidação da disciplina financeira, pois, como já nos referimos, cada metical arrecadado deve ser aplicado com rigor e cada despesa deve ser justificável perante o cidadão. O estadista moçambicano reiterou que o controle exercido pelos tribunais não deve ser visto como um entrave à gestão, mas sim como um mecanismo de auxílio ao aperfeiçoamento da ação governativa. O Tribunal Administrativo contribuiu para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas, prevenir e combater irregularidades, desperdícios e atos de corrupção, garantir que os programas públicos produzam resultados concretos e mensuráveis para o nosso povo. O chefe do Estado garantiu ainda que está para a breve criação do Tribunal de Contas e do Tribunal Supremo Administrativo. Estas duas instituições deverão garantir uma maior especialização e qualidade na intervenção jurisdicional. Regressamos para a província de Sofala para olharmos a epidemia de malária, uma doença ligada a problemas de saneamento do meio. Dizer que os casos quase que duplicaram no ano passado sobre esta pandemia naquela parcela do país. Os números revelam um agravamento preocupante do impacto da malária na província de Sofala, com um total de mortes em quase a quadriplicar num espaço de um ano. Em 2024 foram registrados 12 óbitos, enquanto que em 2025 o número subiu para 42, evidenciando um aumento significativo da letalidade da doença. Em 2025 registramos 42 óbitos, dos quais 15 em crianças menores de 5 anos de idade,
contra 12 óbitos em 2024. Os distritos de Mwanza, Chibavava, Gorongosa, os 3 distritos que registraram incidências mais elevadas de casos de malária, com 858, 821 e 754 casos de malária por 1000 habitantes, respectivamente. Pelos dados que acabamos de apresentar, fica evidente que, em 2025, não estivemos bem na prevenção da malária. Ao longo do fórum, esperamos analisar as possíveis causas e propostas de soluções. Segundo o inquérito de indicadores demográficos de saúde 2022-23, mostra que a prevalência da malária em crianças menores de 5 anos em Sofala é de 33%. Entre as vítimas mortais, 15 são crianças menores de 5 anos, grupo considerado mais vulnerável à malária. O Governo Executivo Provincial reconhece que os dados refletem desafios persistentes no controle da doença, sobretudo em distritos com elevadas taxas de incidência. Para minimizar esse cenário, será realizada a campanha de cobertura universal de distribuição gratuita de redes mosquiteiras a ter lugar em todos os distritos da província, com exceção do distrito da Beira, previstas para os dias 10 a 14 de abril do corrente ano, onde serão distribuídas gratuitamente 1.626.650 redes mosquiteiras. Lourenço Buia alertou para a necessidade de reforçar as medidas de prevenção, destacando que o combate à malária exige maior envolvimento comunitário, uso correto das redes mosquiteiras e eliminação de focos de reprodução do mosquito transmissor, de modo a travar o crescimento dos óbitos nos próximos anos. Todos devemos nos envolver no combate à malária. Cada um de nós deve fazer a sua parte. As redes mosquiteiras serão distribuídas em toda a província, não irão acabar com a malária se não forem utilizadas corretamente e implementarmos outras medidas complementares, simples, sem custos elevados, todos os dias. Um fórum juntou membros do governo provincial, organizações não governamentais e outros parceiros do governo que lidam na luta contra a malária. O evento tinha como lema Malária Fora, tempo de reinvestir, inovar e renovar os compromissos. Imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Beira. Nas notícias de destaque para quinta-feira, olhamos a cooperação militar entre Moçambique e Uganda. Dizer que o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chumis, assinou um memorando de entendimento com a sua homóloga daquele país da região oriental do continente africano. A cooperação visa o reforço de laços de cooperação militar e também no combate ao terrorismo. Moçambique e Uganda assinaram na última segunda-feira um memorando de entendimento no domínio da defesa, instrumento que reforça o quadro jurídico e político das relações bilaterais entre os dois países neste setor estratégico. O acordo foi rubricado durante uma cerimónia oficial que contou com a presença do Ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Artur Chumis, e da Ministra do Estado para a Defesa e Assuntos dos Veteranos da República do Uganda, Olero Uda Abason, além de oficiais generais, superiores e subalternos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e das Forças de Defesa do Uganda, bem como membros das delegações dos dois Estados. Intervindo na ocasião, o dirigente moçambicano destacou que o memorando é o resultado da vontade mútua de consolidar a cooperação bilateral no domínio da defesa, sublinhando que o instrumento ora assinado reflete as históricas relações de amizade e solidariedade entre Maputo e Kampala. Por seu turno, a Ministra de Estado para a Defesa e Assuntos dos Veteranos do Uganda recordou os laços históricos que unem os dois países há mais de 5 décadas, evocando o apoio prestado por Moçambique ao processo de libertação ugandês nos anos 70. Esta referiu que o entendimento agora formalizado abre novas perspectivas de cooperação nas áreas de formação, partilha de experiências, indústria de defesa, intercâmbio académico-militar, gestão de desastres e troca de informações estratégicas, reiterando o compromisso de Kampala em aprofundar uma parceria assente no respeito mútuo, na soberania e nos ideais do panafricanismo. O memorando deverá impulsionar ações concretas nas áreas de formação,
intercâmbio de experiências, capacitação institucional e coordenação em matérias ligadas à segurança e ao combate ao terrorismo. Desafios comuns enfrentados pelos dois países e pela região. Depois de um adiamento de sensivelmente um mês, o ano letivo escolar finalmente iniciou na última segunda-feira. A nível da província de Sofala, região centro de Moçambique, e pais encarregados de educação destacam a importância do acompanhamento dos seus educandos e, sobretudo, aqueles que estão a iniciar o primeiro ano escolar. Depois de terem sido inicialmente previstas para o dia 2 de janeiro e posteriormente adiadas para 27 de fevereiro, as aulas arrancaram finalmente esta semana em várias escolas do país. Na escola primária de Undunda, na cidade da Beira, o início do ano letivo marca também a entrada de muitas crianças no primeiro ano de escolaridade. Um momento que exige atenção e acompanhamento dos pais para facilitar a adaptação ao novo ambiente escolar. Algumas mães, ouvidas pela TV Focus, contam que decidiram acompanhar de perto o início da vida escolar dos filhos, que este ano entraram pela primeira vez no primeiro ano de escolaridade. Segundo elas, o objetivo é garantir que as crianças se sintam seguras e motivadas para aprender. Primeiro, temos que acompanhar ela para se ambientar com os alunos, porque aqui tem muitas crianças. Então o ambiente de casa e aqui é muito diferente. Então é importante nós acompanharmos. Também, além disso, sendo o primeiro ano, tem aqueles marginais que se gostam de crianças, não sei o quê, outros que arrancam mochila das crianças. Então nós, como as mães, somos obrigados a acompanhar elas para fazer elas se ambientarem nessas coisas. Então será mais fácil para elas. Tem que acompanhar a criança, hora da escola, entrar na sala, hora de levar, tem que controlar. Não pode ficar aqui, deixar a criança ir em casa voltar, não pode. Dona Júlia, outra encarregada de educação, diz que espera que o filho aprenda a ler, escrever e estudar, competências que considera fundamentais para o futuro da criança. Por isso, mostra-se satisfeita por vê-lo integrado na sala de aula, a participar nas atividades escolares. Muito obrigado para o meu filho entrar na sala de aula e aprender a escrever e estudar. Mas que tal? Como é que está a ver o ambiente dele? É muito social, brinca com os amigos, já está se ambientando? Sim, sim. Ele não tem problema. Não tem problema. Não chora. E é muito mesmo. Ele já está conseguindo assim ler abecedário. De A até G. Está tudo bem. Entretanto, algumas crianças ouvidas pela nossa equipa de reportagem mostram-se curiosas em aprender e apelam aos demais colegas a virem à escola. Sou sim a professora veio ontem para o quê? Para apresentar. Já conhece teus colegas? Sim. Estou a estudar com os amigos. Estou a entrar na sala, não fugir da sala. E também estou a ficar na sala. E para aqueles teus colegas que ainda não começaram a vir na escola, o que você fala para eles? Como fala, se a professora me chamar teu nome, você não como vir. Tem que vir na escola? Sim. Algumas salas de aulas visitadas pela nossa equipa de reportagem já mostram sinais de início do processo de aprendizagem e as crianças já começaram a ter contato com as primeiras letras do alfabeto, conseguindo identificar de A até D, o que para as mães e encarregados de educação representa um sinal de que o processo de ensino e aprendizagem está a decorrer de forma positiva. Imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Cidade da Beira. E para fazer face à situação das inundações que assolaram praticamente as regiões centro e sul de Moçambique, e particularmente ao nível da capital moçambicana, deputados da bancada parlamentar do Partido Frelimo oferecem sementes aos agricultores da zona de Infolene, na província de Maputo. As cheias e inundações que recentemente assolaram o país inundaram centenas de culturas diversas. O Vale do Infolene, localizado na cidade da Matola, não escapou aos efeitos das enxurradas. Dos 110 hectares cultivados na região, cerca de 60 hectares encontram-se atualmente improdutivos, na sequência do impacto das inundações. Com o objetivo de apoiar o início da produção,
Nesta que é considerada a cintura verde da capital, a bancada parlamentar da Frelimo decidiu apoiar os mais de 3.000 agricultores que exercem a sua atividade no local, disponibilizando sementes de culturas diversas. Sabemos que este é o maior centro de produção de hortícolas no país. Nós viemos cá para entregar sementes de hortícolas, sementes diversas, um kit às populações para poderem relançar a sua produção após a paralisação devido à inundação dos campos de produção. Mas uma coisa importante também que foi colocada aqui é que eles estão preocupados com o assoreamento da vala do Infulene ou de Mulauze, que não permite que seja explorado o regadio na sua totalidade. Nós acolhemos esta preocupação, vamos partilhar esta preocupação com quem é de direito para ver se pode muito rapidamente resolver esta situação, porque vai incrementar a produção. E nós sabemos que a produção agrícola é aquilo que é necessário para o nosso país poder se catapultar, e este é um dos centros de produção bastante importantes. Na mesma ocasião, os deputados apoiaram ainda os agricultores com cerca de 5 toneladas de arroz, de modo a garantir o sustento das suas famílias, enquanto se procede à retoma gradual da produção agrícola. Sabemos que a semente tem o seu processo até transformar-se em alimento. Nós sabemos que esta população não está neste momento a trabalhar, alguns não estão neste momento a trabalhar, e nós achamos que vale a pena darmos também o nosso apoio em bens alimentícios para poderem continuar as suas vidas e poderem garantir a produção no futuro. A União das Associações Agrícolas das Zonas Verdes, entidade que explora a área, refere que, com este apoio da bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República, os produtores poderão retomar a produção de hortícolas nos 60 hectares afetados pelas cheias e inundações. Temos 110 hectares, cujos que agora produzimos volta de 50 hectares. Aqueles 60 e tal hectares são aqueles que não estão a ser produzidos. Mas com este cimento, vamos começar a alavancar as partes em cima, enquanto estamos a esperar que a água baixe. A esse cimento vamos produzir, lançar uns 50 hectares que se abriu de em cima para produzir. A alimentação também, muito agrado, que arroz, de fato, não temos nada na Machão, mas com esses sacos de arroz foi um grande passo também para conseguirmos alimentarmos em casa. Na ocasião, o chefe da bancada parlamentar da Frelimo reafirmou que os deputados continuam atentos às preocupações das comunidades, destacando que o apoio agora entregue resulta da contribuição solidária dos próprios deputados do partido como forma de auxiliar os agricultores afetados pelas cheias e incentivar a recuperação da produção agrícola. Destaque para esta sexta-feira a inauguração da Ponte Cais, que liga a ilha de Canhaca e a cidade de Maputo. A ponte vai beneficiar cerca de 6.000 habitantes daquela região insular. A infraestrutura vai facilitar a circulação de pessoas e também de bens. Este ato marca a inauguração e entrega pelo Presidente da República, Daniel Chapo, da Ponte Cais de Inhaca, cuja primeira pedra foi lançada em novembro de 2024, com um investimento de pouco mais de 14 milhões de dólares norte-americanos. A Ponte Cais de Canhaca é a maior do mundo em funcionamento, com uma extensão de aproximadamente 1 quilômetro e vai permitir a acostagem de embarcações em todas as condições de maré, maior fluxo de pessoas e bens, bem como abrir novas perspectivas de progresso econômico e turístico. Com esta obra, os pescadores poderão escoar melhor o seu pescado, os comerciantes reduzirão os custos, os jovens encontrarão novas oportunidades com o turismo que vai crescer aqui em Inhaca. E como sabem, o turismo ganhará nova dinâmica e o turismo cria oportunidades para toda a gente. O turismo é um dos pilares da nossa visão de desenvolvimento. Inhaca tem praias únicas, biodiversidade extraordinária e uma identidade cultural própria da ilha de Inhaca, sem igual. Esta ponte será uma grande infraestrutura que vai impulsionar o turismo sustentável e um mecanismo fiável de acessos a estas e outras oportunidades que a ilha oferece. Chapo alerta que a ponte não deve ser veículo de devastação do meio ambiente e tornar-se local de venda informal. Não queremos que a ponte promova
um aumento descontrolado de veículos motorizados que possa comprometer o equilíbrio ambiental da ilha. As autoridades do governo local, em coordenação com autoridades tradicionais e comunitárias, são chamadas a liderar a prevenção e a preservação da ilha, impondo disciplina, civismo e organização. Canhaca deve afirmar-se como marca nacional de praias limpas, ambiente seguro e acolhedor, uma organização urbana exemplar, para que os turistas continuem a vir a Canhaca. Não queremos ver bancas de venda ao longo da ponte. O chefe de Estado refere que há cidadãos com a agenda de destruir infraestruturas públicas erguidas para o bem-estar da população. Entretanto, refere que o Executivo vai continuar a construir para proporcionar melhores condições de vida para os moçambicanos. Enquanto nós estamos a construir a ponte, estamos a inaugurar a ponte, estamos a entregar a ponte, existem aqueles que estão a fazer plano para destruir a ponte. Enquanto nós estamos a construir hospitais para o nosso povo, existem aqueles que estão a fazer planos para destruir hospitais. Enquanto estamos a construir escolas para o nosso povo, existem aqueles que estão a fazer planos para destruir as escolas. Mas queremos deixar claro que nós vamos continuar a construir os bens para o povo moçambicano, porque o povo merece. A população de Canhaca refere que esta infraestrutura vai colocar um ponto final ao sofrimento a que estava sujeita. Então, isso fazia com que, de alguma forma, tivéssemos sempre transtornos para garantir a nossa viagem com mais segurança. Mas o mais caricato era mesmo a questão da própria ambulância, porque nós temos uma ambulância marítima e, por vezes, por causa da própria maré, era impossível levar o paciente a tempo. Então, para já é uma satisfação enorme, pois realmente conseguimos perceber que a tempo inteiro poderemos realmente chegar àquilo que é o nosso continente do outro lado da cidade. Lá é chupeka, é magabote, porque a bote, ele caça a bote linha macule. O tal linha macule, ele suca as botas lá, na banha na moia, na assim. O chupeka para cá, caça ali, o linha macule co. Se caciles, a nhoxana por se caci, aí botar louco no moia, se caci, os formas chegou. Las camate lise se le se a ina wana news kasile se pa le se nga enxerga le se sal cima le. Além da nova ponte cais, Inhaca passa a contar com uma nova embarcação para o transporte de pessoas e bens. Ao nível das notícias de destaque a nível desportivo, vamos olhar o basquetebol, no caso particular na Supertaça, e prova esta que marca a abertura da época desportiva, que foi vencida pelas formações do Ferroviário de Maputo e Moçambique, tanto em masculinos assim como em femininos. As duas coletividades bateram a formação do Costa do Sol. O Ferroviário de Maputo em feminino e o Moçambique em masculinos conquistaram no último sábado a Supertaça de basquetebol após vencerem o Costa do Sol. A prova marcou o arranque da temporada da bola ao cesto na cidade de Maputo. No confronto entre o Ferroviário e o Costa do Sol, as locomotivas não deram hipótese às canarinhas. O primeiro período terminou com uma vantagem mínima para as comandadas de Nazir Saleh, 16-15. Ao intervalo, a formação ferroviária mantinha o controle do jogo, chegando aos balneários com um parcial de 28-25. Na segunda metade, o Costa do Sol entrou desorientado e somou apenas 2 pontos, enquanto o Ferroviário ampliou a diferença com mais 13 pontos. No derradeiro período, as locomotivas confirmaram a superioridade e venceram a Supertaça por 52-36. Acreditamos que temos muito mais trabalho à frente e agora pensar naquilo que vai ser a perspectiva da equipa, com o belíssimo apoio que desejamos sempre pela nossa direção e estarmos focados naquilo que vai ser a essência do grupo, a essência dos nossos microciclos de antes e pensar no próximo torneio da época. Perdemos no detalhe. Foram algumas distrações em termos de rotação defensiva e o Ferroviário sempre que apareceu
em zonas de 1-0, tanto a 3 pontos como no lay-up, soube valorizar as bolas. E dizer que é o início, é o primeiro jogo da época, estamos a trabalhar, vamos continuar a trabalhar para melhorar e acreditamos que vamos fazer melhor nos próximos. O clássico entre o Machaquene e o Costa de Sol começou com os canarinhos por cima, fechando o primeiro período em vantagem por 23-17. Ao intervalo, a equipa orientada por Milagre Macome vencia por 43-36, no encontro impróprio para cardíacos. Após o descanso, os tricolores regressaram com uma estratégia bem definida e dominaram o terceiro período por 29-11. No último quarto, o Machaquene voltou a levar a melhor, com um parcial de 13-9, fixando o resultado final em 78-63 e assegurando a conquista do troféu. Equilibrado, como viram, o jogo equilibrado, duas equipas bem equilibradas. Em algum momento o Costa do Sol mostrou superioridade e nós conseguimos devolver essa superioridade. Portanto, um jogo digno de uma final. É natural que, sendo o primeiro jogo da pré-época, os jogadores não respondam àquilo que foi a exigência e o ritmo que o Machaquene impôs na segunda parte. Mas há que continuar a trabalhar. Infelizmente, não é o nosso hábito iniciar mal, mas iniciamos mal. Está de parabéns o Machaquene, que soube controlar o terceiro e último quarto. Com este triunfo, o Ferroviário de Maputo reafirma o estatuto de monstro do basquetebol na capital moçambicana, enquanto o Machaquene abre a temporada de 2026 com chave de ouro. Depois de ter garantido recentemente a qualificação na fase final da Copa Africana de Futsal, a Seleção Nacional de Moçambique já iniciou com a preparação a nível da capital moçambicana. O selecionador nacional convocou 18 jogadores que preparam o certame com olhos postos na chegada à fase de grupos. A Seleção Nacional de Futsal arrancou com a preparação para a Copa Africana da modalidade a decorrer no Marrocos entre os dias 11 e 21 de abril. O combinado nacional realizou na tarde desta segunda-feira o primeiro treino com os olhos postos na Operação Marrocos, onde espera melhorar a campanha de 2020, em que Moçambique arrumou as malas na fase de grupos. Que o nosso principal objetivo é melhorar a nossa campanha de 2020. 2020 tivemos uma campanha em que ficamos pela fase de grupos, parte do princípio de melhorarmos a nossa campanha e depois daí o que vier é bônus. Eu não mexi muito naquilo que foi a convocatória inicial da campanha da qualificação, mesmo porque nós iniciamos um trabalho e o trabalho correu bem, graças a Deus, então temos que dar continuidade a esse mesmo trabalho para que possamos também ter expectativas altas naquilo que vai ser a nossa campanha no campeonato. A preparação da Seleção Nacional vai contar com um cumulativo de 45 dias de treinos, dos quais maior parte será em Maputo. Depois, avançará para o estágio pré-competitivo prometido pela Federação Moçambicana de Futebol. De tentar pôr os atletas que iniciaram a pré-época nos seus clubes recentemente, todos ao mesmo nível, para que possamos também correr com aquilo que é o nosso objetivo, que é estar preparado para quando iniciarmos o nosso trajeto para Marrocos, possamos estar dignamente preparados para a competição. A partir deste momento nós contamos com a maior parte da preparação poderá ser feita aqui em Maputo. Estamos cientes que a Federação Moçambicana de Futebol está em vidas fortes para nos conceder, portanto, um estágio pré-competitivo, mas acredito que há tempo isso poderá ser confirmado. Até então, a única coisa que nos compete é usar o tempo que temos cá em Maputo da melhor maneira possível. Os jogadores estão motivados e afiançam que tudo farão para melhor representar Moçambique e honrar a bandeira nacional. E cá estamos mais uma vez para representar aquilo que eu disse, a seleção de uma boa forma, para que nós possamos alcançar todos os nossos objetivos que temos traçado com a campanha. Estamos preparar fisicamente, taticamente, para estarmos na nossa melhor versão. Sabemos que o desafio será ainda maior que tivemos na qualificação,
mas acho que temos um grupo capacitado, acho que podemos fazer uma boa campanha. A expectativa é sempre a melhor, nós já conseguimos estar no pódio africano, então acho que não podemos querer menos. Sabemos que não conseguimos estar no CAN passado, então naturalmente não partimos com o mesmo favoritismo que tínhamos em outro tempo, mas creio que com trabalho e com dedicação e com esforço podemos dar o nosso melhor e voltar a colocar Moçambique nos lugares. Recorde-se que a Seleção Nacional de Futsal garantiu o passaporte para o Campeonato Africano ao bater a Mauritânia nas duas mãos da segunda eliminatória de acesso à prova, com um agregado de 7-4. A nível desportivo, ainda é destaque de que Moçambique prepara-se para acolher os Jogos da AUSC em dezembro próximo. Equipas técnicas estão em Moçambique, sobretudo na capital moçambicana, e para avaliar o grau da preparação. Moçambique já está em ritmo acelerado para acolher a 12ª edição dos Jogos da Juventude da Região 5, agendada para os dias 4 a 13 de dezembro. O evento, que reunirá delegações de 10 países da África Austral, vai movimentar mais de 100 atletas. Encontra-se atualmente no país uma delegação do Conselho Superior do Desporto da União Africana, AUSC, que procura avaliar o nível de preparação da nação anfitriã, bem como inspecionar as infraestruturas desportivas que servirão de palco à competição. A delegação do AUSC mostrou-se satisfeita com o nível de preparativos em Moçambique e alerta que algumas atividades devem ser executadas com maior celeridade para garantir o cumprimento integral do calendário estabelecido. Primeiro, queremos parabenizar o governo de Moçambique, através do Ministério da Juventude e Desporto, pelos avanços significativos que estão a ser dados com o comitê organizador local. E agradecer toda a hospitalidade e todo o trabalho que está a ser feito no sentido preparativo deste grande evento. Tanto o jogo com o comitê organizador local já tivemos algumas reuniões técnicas, algumas coisas precisam acelerar mais, mas é esse exercício que nós vamos fazer em conjunto, tanto o comitê regional e o comitê organizador local. Neste momento, uma das principais ações em curso consiste na avaliação da qualidade do ar na zona metropolitana de Maputo. O Instituto Nacional de Meteorologia assegura que a qualidade do ar que se respira na capital é boa. Contudo, para garantir um acompanhamento rigoroso durante o evento, serão instalados instrumentos de medição nos recintos desportivos e nos locais de alojamento. Vamos ter todos os desportivos em lugares de acomodação e isso vai permitir que todos, de forma direta, em tempo real, possam ver qual é a qualidade de ar, tanto nos locais de jogo, nos locais de competição, como nos locais de alojamento e, em geral, em toda a cidade, em toda a zona metropolitana de Maputo. Moçambique vai acolher os Jogos de dezembro com o claro propósito de erguer o troféu e honrar a bandeira nacional. Como país, estamos a acolher, a onde vir muitas delegações, também com o mesmo propósito de ganhar, mas estamos cá como país a nos preparar para podermos entrar nesta competição e sair continuamente a representar o país. Entre os dias 9 a 13 de março, decorrerá em Maputo o workshop de revisão do plano estratégico da AUSC, Região 5, a iniciativa promovida pelo Conselho Superior do Desporto da União Africana, tem como objetivo avaliar o progresso institucional e alinhar as prioridades estratégicas para os próximos anos, consolidando o rumo do desporto na região. Depois do mapa das temperaturas, ficamos já a saber de que a cidade de Tete teve a temperatura mais alta da semana, 41 graus Celsius. No sentido contrário, está a cidade de Lixinga, a capital provincial de Niassa, que registrou a temperatura mais baixa da semana, 15 graus Celsius. E com esta informação meteorológica, colocamos o ponto final com a presente edição do Semana em Notícias, o espaço informativo da Focus Televisão, que lhe traz o essencial das notícias que marcam o país. Gratos pela atenção dispensada
Nós voltamos a ver na próxima semana.